Ele arriscou tudo em busca de um sonho nos Estados Unidos, mas o que encontrou foi algo muito pior. Neste vídeo, vamos contar a verdadeira história de um brasileiro que foi deportado e como sua vida nunca mais foi a mesma. Fique até o final para descobrir o que aconteceu. Imagine acordar todos os dias com o peso das contas atrasadas, sem perspectiva de emprego e vendo sua família passar necessidade. O Brasil, que deveria ser seu lar seguro, agora é o epicentro de uma crise econômica que sufoca. É nessa realidade que muitos brasileiros começaram a idealizar uma saída: os Estados Unidos, a tão sonhada terra das oportunidades. É aqui que o sonho começa a se formar, mas junto com ele, uma decisão que pode mudar ou destruir vidas. Em uma pequena cidade do interior, João, um homem de 35 anos, assiste ao noticiário enquanto ouve o barulho das crianças brincando no quintal. A âncora anuncia a alta do desemprego e escalada da violência. Ele desliga a TV, olha para a mesa da cozinha quase vazia e sente o peso de sua realidade. Uma conversa com amigos que já buscava a travessia ressoa em sua mente: é difícil, mas vale a pena. Lá você ganha em uma semana o que não ganha em um mês aqui. João pega o celular e entra nas redes sociais. Ele vê fotos de conhecidos que conseguem cruzar a fronteira, um primo ostentando o primeiro carro, uma vizinha exibindo um apartamento simples, mas confortável. As legendas sempre falam de superação e gratidão por terem conseguido uma nova vida nos Estados Unidos. O que ninguém menciona são os perigos e as condições desumanas enfrentadas durante a travessia. João começa a acreditar que, se outros conseguiram, ele também pode. A decisão começa a se tornar real quando João entra em contato com um conhecido que fez a travessia. Esse amigo o apresenta um intermediário, alguém que promete segurança na jornada até os Estados Unidos. O preço? R$30 mil, pagos à vista ou parcelados com juros. João hesita, mas o intermediário é persuasivo: se você trabalhar duro lá, paga isso em poucos meses. Vale o investimento. Sem dinheiro suficiente, João e sua esposa tomaram a decisão mais difícil: vender a pequena casa onde moram. Com o dinheiro da venda, ele cobra o valor exigido pelos coiotes. A família se despede do que parecia ser sua única estabilidade, apostando tudo na promessa de um futuro melhor. O sol mal nasce quando João deixa sua cidade natal com uma mochila nas costas e o coração pesado. Ele olha para trás e vê sua esposa e filhos pela última vez antes de embarcar em um ônibus rumo ao desconhecido. As lágrimas em seus olhos não são apenas de tristeza, mas de medo e esperança. A jornada até a fronteira dos Estados Unidos começa com uma despedida silenciosa e uma promessa que ele não sabe se conseguirá cumprir: eu vou voltar melhor. João embarca em um ônibus com outros brasileiros que também tentaram enfrentar o mesmo destino. Eles seguem rumo ao norte, cruzando estados e fronteiras internacionais do Brasil. Em cada parada, as conversas se tornam mais tensas, e o otimismo começa a dar lugar ao cansaço. Ao chegar à América Central, o grupo enfrentou a primeira realidade cruel da jornada: subornos são exigidos nas fronteiras por autoridades corruptas. Quem não tem dinheiro extra é ameaçado de ser deixado para trás. Chegando ao Panamá, João descobre que precisará cruzar a selva de Darién, uma das etapas mais perigosas. Guias experientes os acompanham, mas a selva não perdoa. Durante dias, o grupo caminha por trilhas lamacentas, enfrentando chuva incessante, insetos e temperaturas sufocantes. João vê pessoas desmaiando de exaustão e até corpos abandonados no caminho, um lembrete sombrio do que está em jogo. A cada passo, ele se perguntou se fez uma escolha certa, mas recusou-se a desistir. Depois de sobreviver à selva, João chega ao México. É lá que os coiotes assumem o controle completo da jornada. Eles organizam transporte em caminhões superlotados, onde os migrantes são empilhados como mercadorias. A cada parada, João percebe que os coiotes têm o poder absoluto. Eles decidem quem segue em frente e quem fica para trás. Qualquer sinal de questionamento ou resistência é respondido com ameaças e violência. João e o grupo fazem paradas em abrigos clandestinos gerenciados por coiotes. As condições são desumanas: quartos abafados, comida escassa e água racionada. Migrantes dormem no chão, dividindo o espaço com bolsas de desconhecidos. Muitos ficam doentes, mas não há médicos ou medicamentos. Nesse momento, João entende que sua vida está completamente nas mãos dessas pessoas, e que sua única saída é seguir as ordens.
Após semanas de viagem, o grupo chega ao norte do México, onde se encontra em uma casa escondida próxima à fronteira com os Estados Unidos. Os coiotes explicam como será a travessia, mapas improvisados, horários definidos para evitar patrulhas, e instruções rígidas para não fazerem barulho. João sente o peso da decisão. Ele está a poucos passos do sonho americano, mas também a um pequeno deslize de um pesadelo completo. João passa a noite em claro, ouvindo os filhos da fronteira, os presidentes da patrulha americana, os murmúrios de outros migrantes e o próprio coração acelerado. Ele sabe que, a partir do momento em que cruzar a linha invisível entre México e Estados Unidos, sua vida nunca mais será a mesma. Com medo, cansaço e esperança no coração, ele se prepara para o que virá a seguir, a travessia que pode definir seu destino. A madrugada está escura, e o grupo avança pelo deserto em silêncio absoluto. A temperatura gélida contrasta com o suor escorrendo pelo rosto de João. O único som é o vento cortando as dunas e os passos apressados sobre a areia. Cada movimento parece ecoar, cada respiração é tão alta demais. A tensão é palpável. Eles sabem que a qualquer momento podem ser descobertos pela patrulha da fronteira dos Estados Unidos. João abre a mochila contra o peito como se ela pudesse descobri-lo do que está por vir. De repente, o guia para o grupo e sinalização para que todos se abaixem. No horizonte, as luzes de um veículo começam a aparecer. Eles se jogam ao chão, escondendo-se entre os arbustos, tentando se misturar com a paisagem. João sente o coração disparar e pensa nos filhos que deixaram para trás. Ele se pergunta se conseguirá chegar até eles com um sonho americano vivo ou se isso é o começo do fim. As luzes ficam mais fortes, em segundos, ouve-se o som de passos pesados e vozes em inglês gritando ordens: freeze! Não se mova! Parados! Não se movam! A patrulha de fronteira os encontraram. O grupo entra em pânico, alguns tentam correr, mas os refletores os seguem como predadores caçando presas. João hesita, mas logo percebe que resistir será inútil. Ele levanta as mãos lentamente, sentindo o peso do sonho que agora escapa pelas suas mãos. O ar-condicionado gelado do ônibus contrasta com o suor ainda frio de João. Algemado e com as mãos tremendas, ele observa pela janela o prédio cinza que se aproxima, o centro de detenção. Um local sem nome ou identidade, onde a única certeza é a de que a esperança é resgatada pelo medo. Ao descer do veículo, os migrantes são recebidos por guardas com olhares frios e vozes duras. A atmosfera é sufocante, e João percebe que está entrando em um sistema do qual talvez nunca saia da mesma forma. Assim que entram no prédio, os detidos são obrigados a formar uma fila. A inspeção começa de maneira mecânica e humilhante. Tiram sapatos, cintos e todos os pertences. João entrega sua carteira e a única foto de sua família, sem saber ver esses objetos novamente. Ele sente o olhar dos guardas como se fosse uma sentença de que sua dignidade já não importa mais. As roupas são trocadas por um uniforme padronizado, um macacão laranja que mais parece um uniforme de prisioneiro. João é conduzido por corredores estreitos até uma cela superlotada. O cheiro é forte, uma mistura de suor, mofo e desespero. O espaço, projetado para abrigar 10 pessoas, está ocupado por pelo menos 30. Homens dormem no chão, amontoados, usando sacos de alumínio como cobertores improvisados. Há apenas um banheiro no canto, sem privacidade, e uma torneira que jorra água gelada. João tenta encontrar um canto para se sentar, mas é empurrado por outro detento que já está ali há dias. O silêncio dentro da cela é quebrado apenas por murmúrios em línguas diferentes, soluções contidas e o som de passos de guardas nos corredores. João observa um homem no canto com o olhar perdido, murmurando sobre sua família. Do outro lado, um jovem reza baixinho, pedindo para ser libertado. A pressão psicológica é esmagadora, e João começa a perceber que o tempo ali é diferente. As horas parecem dias, e os dias se arrastam como semanas. Quando finalmente chega a hora de comer, João recebe uma bandeja de plástico com uma porção minúscula, uma fatia de pão seco, um pouco de feijão frio e água que parece ter gosto de metal. Ele tenta engolir, mas a fome não supera a indignação. O som de passos ecoa nos corredores do centro de detenção. De madrugada, e João é acordado bruscamente por um guarda que grita ordens em inglês. Sem entender direito, mas captando a intenção, ele é chamado a levantar e alinhar-se com outros detidos. Não há tempo para perguntas ou despedidas, tudo acontece de forma mecânica. Algemado novamente, ele é escoltado até um ônibus, junto com bolsas de outros migrantes. O destino?
um aeroporto reservado para deportações. É nesse momento que ele percebe, o sonho americano acabou. Chegando ao aeroporto, João observa o ambiente, um terminal isolado, longe dos voos comerciais, cercado por agentes federais armados. Os dados são revistados mais uma vez, enquanto seus nomes são conferidos em uma lista. Como malas? Reduzidas a sacos plásticos com o mínimo de pessoas que lhes restarem. Os guardas gritaram ordens para que todos entrem em fila e subam no avião. Os motores do avião desligam, e a porta se abre para revelar o calor abafado e familiar do Brasil. O voo da deportação finalmente chega ao seu destino. João desce os degraus do avião, carregando nos ombros o peso de uma jornada fracassada e o olhar julgador dos agentes que o escoltam. Sem aplausos, sem comemorações, apenas silêncio e vergonha. O retorno ao seu país natal, que deveria ser um recomeço, agora parece o cenário de uma derrota anunciada. João e os outros deportados são levados diretamente para um terminal isolado no aeroporto. Não há recepção calorosa, apenas burocracia. Os documentos de cada um são entregues em envelopes lacrados, juntamente com os poucos membros que conseguem manter. Os guardas brasileiros observam tudo com rostos inexpressivos, enquanto os agentes americanos terminam de repassar a papelada, oficializando a entrega. João sente o olhar de pena e julgamento dos poucos funcionários que testemunharam a cena, como se ele fosse mais uma estatística de um fracasso coletivo. João chega de volta à sua cidade, o coração apertado e a alma marcada pela derrota. O Brasil, que antes era sinônimo de falta de oportunidades, agora parece ser a única coisa que restou. Ele volta à pequena casa onde morava antes, mas tudo ali parece estar mais distante, mais difícil de se encarar. Os olhares das pessoas, as sugestões nas ruas, o peso do fracasso se faz presente em cada esquina. O sonho americano foi apenas um reflexo distante, uma miragem que se desfez tão rápido quanto surgiu. Agora, ele enfrenta o espelho da realidade. O que fazer com os pedaços de um sonho destruído? Ao sair do ônibus, João encontra alguns conhecidos de sua cidade. Eles olham para ele com compaixão disfarçada de curiosidade, como se o vissem pela primeira vez. A pergunta que todos se fazem, mas ninguém ousa perguntar é: o que deu errado? Ele não sabe o que responder. O orgulho pesa mais do que as palavras, e ele só sorri sem dizer nada, como se aquilo fosse um sinal de que nada realmente havia acontecido. Ele caminha pelas ruas estreitas, sentindo-se invisível, como se todo o peso da jornada passasse de volta sobre seus ombros. Chegando em casa, João é recebido por sua esposa, que o abraça com um olhar preocupado. Ela tenta disfarçar a tristeza, mas as palavras que ele não consegue dizer estão estampadas no rosto dela. O medo do futuro, a decepção, a dúvida de como continuar. Ele não tem respostas. Sua mente está em branco, perdida entre o passado e o futuro incerto. A sensação de derrota toma conta dele, mas ele sabe que não pode parar. Algo precisa ser feito, não importa o que. A necessidade de voltar a tentar, de encontrar um caminho para resgatar a esperança, começa a borbulhar dentro dele. No dia seguinte, João se dirige até o mercado local em busca de um emprego. Ele vai de porta em porta, pedindo uma chance, apresentando-se como alguém disposto a trabalhar, a recomeçar do zero. Mas o olhar dos ocupados é sempre o mesmo, uma mistura de simpatia e excluída silenciosa. Muitos olham para ele com pena, como se ele fosse um homem que falhou em seu propósito e agora está perdido entre os mesmos muros que antes o oprimiam. Ele tenta não deixar a frustração dominar, mas é difícil. Ele sabe que, de alguma forma, está preso em um ciclo que nunca termina. A luta pela sobrevivência, o desejo de mais, o medo de não conseguir sair desse buraco profundo. O ciclo recomeça. Mas, desta vez, há algo diferente nos olhos de João. A chama do sonho americano, que antes era alimentada pela esperança pura, agora está consumida pela dor, pela decepção. Ele sente o peso de cada passo, a dificuldade de recomeçar com o coração partido e uma alma marcada por cicatrizes invisíveis. Cada tentativa de reerguer-se é uma luta contra a realidade que insiste em bater à sua porta, mas ainda assim, ele não pode deixar de acreditar que existe algo além daquela dor sufocante. Enquanto olha para a cidade que nunca o entendeu e para a família que espera mais do que ele pode oferecer, João sente o grito de um futuro incerto ecoando em seu peito. Ele sabia que a jornada seria difícil, mas nunca imaginou que seria tão solitária. A esperança, agora, se mistura com a angústia. Será que, ao tentar recomeçar, ele estará simplesmente se perdendo de novo? Ou será que essa dor será a última barreira antes da verdadeira liberdade?
No silêncio de sua casa, enquanto o relógio marca o passar das horas, João se pergunta se o sonho realmente vale a pena. Se o preço que ele pagou por ele é algo que ele pode carregar pelo resto de sua vida. Mas, no fundo, ele sabe que não há retorno. O ciclo recomeça, não porque ele quer, mas porque ele não tem escolha. O futuro é uma estrada incerta, mas ele está nela, sem saber o que o aguarda, apenas com o peso do passado e o medo de que, talvez, nunca alcance o que sonhou. Se você ficou impactado por essa história, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Sua interação é muito importante para que as pessoas continuem contando histórias como essa.